apresentado aí, meu nome é Júlio Della Flora, tem um pessoal aí que já é colega, já é conhecido. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui e não estarem, sei lá, jogados em coma em algum lugar aí no hotel, né? Que foi o que aconteceu na última noite. Então, pessoal, a ideia aqui, eu vou começar falando um pouco de injeções de falha. E antes vou me apresentar. Então, eu sou analista da Conviso, sou professor e coordenador de uma pós-graduação em segurança da informação, lá em Londrina, pós é presencial e EAD. E sou analista de segurança da Conviso, né, aí estão algumas das informações sobre minha formação e sobre a carreira. Eu queria começar com vocês fazendo uma breve introdução, uma breve apresentação, e eu queria perguntar aqui, de vocês, alguém já ouviu falar de fault injection em hardware? Levanta a mão aí. Bastante gente até, umas 3 pessoas, 4. Então, pessoal, a ideia aqui, antes da gente começar a traçar os objetivos da palestra, eu gostaria de fazer uma apresentação de qual é o objetivo desse segmento de ataques que é o Hardware Fault Injection. A ideia aqui, o objetivo desse grupo de ataques ele é introduzir em algum alvo alguma alteração no comportamento do microprocessador, do microcontrolador ou de algum dispositivo, de algum componente eletrônico, o intuito seria produzir alguma falha, e essa produção de falha ela seria aí, condicionada através da manipulação de alguma condição ambiental. Aí você fala assim, putz, condição ambiental, o que seria isso? É justamente o que vocês pensaram, condições ambientais como eletromagnetismo, como luz, como tensão, como, enfim. Vou mostrar para vocês nos próximos slides. Mas então lembrem-se aí, são introduzidas essas falhas através da manipulação de condições ambientais dentro do microcontrolador ou dentro dos demais componentes eletrônicos que estão no dispositivo embarcado. Eu quero deixar bem enfatizado isso porque a ideia aqui é tanto explorar microcontroladores, microprocessadores, quanto também explorar certos dispositivos eletrônicos que não necessariamente vai ser diretamente no microcontrolador. Eu posso explorar, por exemplo, determinadas transmissões entre memória e processador, ou explorar o bus, ou explorar, enfim, o barramento e a comunicação entre barramentos. Começando com a história aqui, e vou apresentar um pouco de história para vocês, esse tipo de ataque ele já é conhecido desde 1970. Então, imaginem aí, nós temos esse tipo de ataque, e esse tipo de ataque vem dando dor de cabeça para cientistas aí desde 1970. Qual que é a ideia aqui? Esses efeitos aí, dentro o que a gente pode falar particularmente é que vocês percebem que aqui tem um chip de computador, né? Digamos aí, um Toshiba, aí esses chips são de 1980, 1990. Então vocês vão perceber, quando eu pergunto para vocês se esse é de fato o chip, não necessariamente é de fato o chip, ele tem um encapsulamento. Então percebam aí que essa parte preta ali, essa parte escura, é o encapsulamento do microcontrolador ou do circuito integrado. O que acontece é que, quando a gente mistura, mesmo que sejam poucas partes de partículas radioativas no encapsulamento desse tipo de componente eletrônico, desse tipo de circuito integrado, o que acontece é que essas partículas radioativas entram num processo de decaimento radioativo natural, e isso libera certas partículas, e essas partículas induzem carga nos chips. Isso faz com que, mais ou menos a coisa que faz com o humano, gera um câncer no chip, né? O que acontece? Isso induz algum tipo de bit freeze ou algum tipo de bit flip dentro do controlador. Olha que coisa absurda. E isso deixou vários cientistas malucos por muito tempo. Os caras criavam, desenvolviam um chip, um microcontrolador, e depois que encapsulava esse chip, ele começava a dar problema, ele começava a dar trabalho e parava de responder. Então, desde 1970, as pessoas estudam esse tipo de comportamento. Aqui, pessoal, vamos voltar lá para a 7ª série, para o processo de decaimento radioativo. A ideia aqui é uma partícula de urânio, né, um elemento urânio, e aqui ele cai, vocês percebem que quando ele cai para tório e depois para protactínio, né, no decaimento do tório, ele libera uma partícula chamada de partícula alfa. Vocês percebam pela massa atômica e pelo número atômico desse componente, desse elemento, que quando ele tem esse processo de decaimento radioativo de urânio para tório, ele perde massa
né, e perde número ali. Então, ele perde 2 prótons e 2 nêutrons. Perceba que ali ele tinha 238 de massa e 92 de número atômico, e para tório, 234 e 90. O que acontece é que esses dois prótons e esses 2 nêutrons, eles são expelidos no processo de decaimento como uma partícula alfa, e essa partícula é carregada. Vocês podem perceber através desse GIF, isso aqui é um experimento, aquilo ali é uma pedra de urânio, e isso é um experimento que mostra o decaimento radioativo e as partículas eletricamente carregadas sendo expelidas de uma pedra de urânio. É uma coisa interessante, né? Eu nunca tinha visto isso até pesquisar a respeito. Dá para imaginar o porquê isso causa diversos problemas em seres humanos, né? Então aqui é mais ou menos uma ideia primitiva de uma experiência de contador Geiger, só que aqui a gente consegue visualizar, né? É visual esse processo de poder ver partículas eletricamente carregadas sendo expelidas de material radioativo. O que acontece é que apenas algumas partes de milhão, então 2 ou 3 partes de milhão já são capazes de afetar o microcontrolador, são capazes de afetar e flipar bits dentro de um microcontrolador por conta de componentes radioativos dentro do encapsulamento desse microcontrolador. Uma outra coisa interessante que eu posso trazer aqui para vocês, essa aí é uma sonda russa chamada Phobos Grunt. Esse projeto ele fracassou em 2014, a sonda foi perdida, e o fracasso desse projeto foi atribuído a algum tipo de espionagem ou algum tipo de contra-ataque de forças americanas ou algum tipo de aliado. Por quê? Os russos achavam que quem tinha derrubado a sonda deles eram os americanos, quando, na verdade, eles fizeram pesquisas mais extensas para saber por que o projeto não deu certo, e eles perceberam que raios cósmicos influenciaram os microcontroladores dessa sonda, fizeram com que o microcontrolador resetasse. A partir dali, ele ficou esperando instruções, a instrução não chegou, ele saiu da órbita e o projeto se perdeu. Então, perceba, milhões, bilhões de dólares, né? Ou, enfim, bilhões de dinheiros aí perdidos por conta de um ataque simples, né? Simples entre aspas, né? Mas por conta da questão de você não considerar que raios cósmicos podem influenciar microcontroladores. Por que isso não acontece na Terra? Até acontece, mas o fato da gente ter uma camada de proteção, o fato de a gente ter uma atmosfera, impede que muitos raios cósmicos entrem na Terra e que influenciem. Mas provavelmente vocês já viram alguma coisa relacionada quando a gente fala sobre GPS. Os GPS param de funcionar, dependendo de questões ou alguma coisa, algum fenômeno no Sol acontece, e emissões de raios acontecem e satélites de GPS queimam ou param de funcionar. Mesma questão. Bom, o que eu quis fazer aqui é uma introdução acerca de ataques de falha em hardware. Passando para a próxima questão como é que a gente pode explorar e como é que isso tudo tem a ver com computação? Bom, alguém aqui já jogou CTF? Eu gosto de jogar CTF, provavelmente bastante gente, né? Pode levantar a mão aí, pessoal. Legal, bastante gente gosta. Vocês vão gostar muito disso aqui. Isso aqui é um CTF chamado de Riscil HackMe 2. Essa é a segunda versão de 2016. A Riscil é uma empresa bem conhecida que faz hardware e desenvolve cursos relacionados a fault análise, fault injection, side channel analysis, enfim, e outros. E o que acontece é que esse de 2016, agora eles estão na 4ª edição, né, 2018, mas no de 2016, que eu até vou mostrar para vocês aqui, não teve nenhum time brasileiro cadastrado. Então nenhum brasileiro jogou esse CTF. E é um CTF bastante conhecido na área de hardware. O que acontece aqui é que dentro desse CTF, uma challenge dele me chamou bastante atenção, que consequentemente seria uma challenge simples, mas que, por resultados inesperados, gerou uma descrição, gerou um write-up bem complexo, que eu consegui modificar um pouco, fazer um write-up um pouco mais tranquilo acerca. O que acontece aqui? Vamos levar em consideração que tinha uma challenge chamada de Fiesta. Essa challenge era um glitch attack e era um fault injection de 100 pontos, já estava escrito lá. 100 pontos, vocês devem imaginar que era um desafio não muito difícil, né? Porque ia até 400 ou 500 pontos as challenges desse CTF. A ideia aqui é que mais ou menos em 2017, mais ou menos em 2017,
Esse canal chamado Live Overflow, que provavelmente vocês devem conhecer esse canal, que é muito interessante, o cara é foda, domina bastante coisa, ele trouxe algumas resoluções e alguns write-ups acerca dessa resolução. O que ele tentou fazer? Aqui acontece o seguinte, você tem que pegar o binário, né, pegar o hexadecimal, fazer o upload para o seu Arduino, toda essa plataforma roda num Arduino, e a partir dali ele vai dar na porta serial, depois eu vou mostrar ao vivo para vocês, mas na conexão serial e o ART, ele vai trazer uma informação escrito lock, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá ali, eu estou olhando a porta serial do Arduino, e ali está escrito lock. Depois eu vou mostrar melhor, vocês vão conseguir acompanhar. O que acontece? A ideia inicial aqui é que a gente precisa quebrar esse loop. Ele está num loop de lock, de trancado. A partir do momento que esse amigo do Live Overflow consegue quebrar esse loop, ele consegue a flag. Como é que ele fez para quebrar esse loop? E daí, como é que funciona aqui? A ideia é o seguinte, o que ele fez? Ele pegou uma FPGA, através dessa FPGA, ele criou, sintetizou um código. Esse código sintetizado, ele desligava a alimentação por alguns nanosegundos e religava. Isso é chamado de Volt Fault Injection. Depois vou mostrar para vocês também como é que funciona. O que acontece é que ele teve que sintetizar código para FPGA, descrever código numa FPGA, ele teve que depois fazer um circuito de conversão para o Arduino, depois chamar o serial para conseguir resolver essa flag. Nessa questão, só de ele ter que usar uma FPGA, já a curva de aprendizado é enorme para isso. Então eu tenho uma proposta aqui que eu vou apresentar para vocês, que é uma maneira um pouco mais fácil de resolver isso. Vamos classificar alguns tipos de falha, e depois eu vou mostrar para vocês um pouco mais de Voltage Fault Injection. Bom, as classificações de Fault Injection são luz branca, você consegue flipar bits, desligar, enfim, trazer mais tensão do que o necessário para circuitos integrados através de luz branca, dependendo do encapsulamento. Por laser, né, feixe de laser, você consegue fazer diferentes comprimentos de laser, também você consegue fazer. Por clock, né, fuçando ali no cristal oscilador da ferramenta ou do embarcado, você consegue fazer Fault Injection por clock. Eu vou explicar tanto voltage quanto Fault Injection por clock. Nós temos por temperatura, vou mostrar um cenário de temperatura também, onde você pode tanto esquentar quanto esfriar o componente eletrônico e ver se ele traz algum tipo de falha. Também por eletromagnetismo, onde você cria campo eletromagnético, consequentemente você cria carga dentro desse microcontrolador e você altera o comportamento desse microcontrolador. E também, como eu falei para vocês, a tensão, onde você pode diminuir ou aumentar a tensão para criar certos tipos de falha. Beleza. Finalizando com um pouco acerca da ênfase que eu vou trazer, que são ataques de ultrassom, que não necessariamente influenciam dentro dos microcontroladores, mas influenciam em diversos outros circuitos eletrônicos, como é o caso dos MEMS, que eu vou falar mais adiante. Aqui, pessoal, eu tenho um GIF mostrando acerca do Power Injection, né, do Power Glitch ou Voltage Fault Injection. Qual que é o cenário aqui? Eu tenho um Arduino, e eu escrevi código nesse Arduino, que acabou de sumir, não está mais aqui. Ah, está aqui atrás. Então, o que eu peguei? Isso aqui é um Arduino Uno. Eu pensei assim, bom, vou tentar reproduzir a falha que foi feita pelo amigo lá do YouTube, né? E, entretanto, em vez de usar uma FPGA, que eu sei que eu vou ter que passar meses estudando Verilog ou VHDL, eu vou tentar fazer com Arduino, que é algo que eu já estou mais acostumado. A ideia é a seguinte, eu tenho um osciloscópio, esse osciloscópio está conectado ao Arduino, a uma saída do Arduino, e o que eu faço a partir disso? Com o meu Arduino, eu gero uma interrupção de milissegundos ou de nanosegundos dentro do suprimento de tensão de determinado hardware. Fazendo assim, essa falha que vocês podem ver no osciloscópio. Então ali está 5 volts, de repente eu tenho uma queda minúscula de tensão, né? Eu tenho uma queda rápida, extremamente rápida de tensão, de mais ou menos 145 nanosegundos, né, quando toda vez que eu aperto o botão, ele gera essa falha. Esse é o princípio do Voltage Fault Injection. O que eu queria fazer com isso? Eu queria criar um Arduino que fosse suficiente para fazer Voltage Fault Injection em qualquer outro tipo de hardware. Como eu já falei para vocês, a questão do Voltage Fault Injection é que, criando certas variações na tensão, e lembrem-se aí que corrente e tensão são coisas diferentes, né? Você pode também
criar variações de corrente, mas a questão aqui é a tensão, que é medida em volts. Então, criando variação de volts, desligando e ligando muito rapidamente o fornecimento de energia para um microcontrolador, você consegue fornecer energia para certas partes dentro desse microcontrolador, mas deixar de fornecer energia para outras partes. Então, ele nem desliga, mas também ele não funciona como ele deveria funcionar. Esse é o princípio do Voltage Fault Injection. A ideia aqui, pessoal, é que de fato eu tentei. Então, eu tentei aqui criar esse mecanismo para fazer essa injeção de falha. Percebam aí que eu tirei o microcontrolador, esse aqui é um ATmega 328P do Arduino Uno. Joguei ele direto, sendo alimentado diretamente pelo meu outro Arduino, que vai injetar a falha. Entretanto, o meu Arduino não foi rápido o suficiente para conseguir gerar falhas nos intervalos de loop do outro Arduino alvo. O que acontece aqui é que o meu Arduino gerava falhas com um máximo de 140, 150 nanosegundos. E nesse caso aí, cada loop do meu Arduino era de aproximadamente 64 nanosegundos. Então eu não conseguia gerar uma falha dentro desse intervalo de loop, porque eu não tinha processamento suficiente dentro do meu Arduino Uno. O que pode mudar, eventualmente, se a gente utilizar uma plataforma, um Arduino mais rápido, que eu consiga fazer esse bit toggle, né? Eu fiz diretamente em C++, utilizei os registradores do Arduino e fiz um toggle no bit para ligar e desligar ele. Isso não rolou, eventualmente não consegui fazer isso, porque o meu Arduino estava fora do escopo de tempo que eu deveria ter. E daí eu pensei assim, bom, se eu não consigo fazer por Voltage Fault Injection, vou tentar bagunçar, mexer com o clock, para ver o que acontece quando eu mexo com o clock. Como eu estava falando para vocês, a questão do Fault Injection de clock é que quando você tem variações de ataque que são baseadas no clock, ele, por exemplo, vai tentar ler um valor que é proveniente de um barramento de dados antes que, por exemplo, a memória tenha definido algum valor requisitado. Ou, outra questão, outro exemplo seria que ele poderia executar uma instrução n+1, quando você faz um clock fault injection, ele poderia executar uma instrução n+1 antes que o microprocessador terminasse de executar a instrução n. Olha que loucura. Então, o microprocessador está executando uma instrução n, e eu bati o clock novamente, ele começou a executar outra, e parou de executar a instrução n na metade. Então, isso gera falha. Gera uma falha por quê? Porque, efetivamente, ele estava fazendo algum cálculo, ele estava processando, e eu bati o martelinho do clock para ele fazer outra instrução. Então, ele falhou em terminar aquela instrução. Percebam aí que para falar a verdade, é bem simples, é bem bobo, mas causa falhas em potencial que são absurdas. Como, por exemplo, nós temos aí o Nintendo Switch, o Nintendo Wii U e o Xbox, eles foram desbloqueados por falhas que seguem mais ou menos esse método e essa técnica. Então, certas técnicas utilizaram para desbloqueio de consoles. Bom, aí eu vou entrar na questão do Clock Fault Injection. Aqui é um GIF, mas eu quero mostrar para vocês ao vivo como é que eu conseguiria fazer um Clock Fault Injection e como é que eu conseguiria trazer informações sobre essa flag dentro do meu Arduino aqui, meu Arduino Nano. Bom, pessoal, o que eu estou trazendo para vocês aqui, isso aqui é um Arduino Nano e ele está ligado num conversor serial USB. Vocês estão cientes de como funciona, né? Conexão console, serial, né? UART, né? Protocolo UART. O que eu vou fazer aqui, gente, é tentar simular um glitch no cristal oscilador do meu Arduino, de forma que o cristal oscilador gere um clock a mais e isso cause um erro na computação dos dados, né? Na transmissão dos dados. Bom, primeiramente o que eu faço? Vou ligar aqui. No meu terminal aqui vamos aumentar esse terminal, para que vocês consigam ver, né? Dá para ver aí? Tranquilo? Beleza. Então, screen, /dev, tty, ponto, e aqui o meu é o USB. E eu preciso trazer o bound rate também, que é a velocidade como ele se comunica. Nesse caso, eu descobri que era 19.200. Percebam aí, o meu microcontrolador, percebam que ele está piscando aqui, e
está trazendo a palavra lock. O que acontece se eu começar a fuçar no cristal oscilador do meu Arduino? A ideia é que, fuçando no cristal oscilador, eu gere um pulso de clock a mais e que ele tenha falha na instrução. Então, vou pegar um pedacinho de fio, chegar aqui perto do... Vamos ver se eu acho aqui. Do meu oscilador, né, do meu cristal oscilador, e vou tentar bagunçar ele aqui e ver se ele dá alguma falha. Lógico que, como eu estou fazendo aqui ao vivo, ele não vai funcionar, mas vamos lá, né? Não acendeu a vela para Nossa Senhora das Demos. Nossa Senhora das Demos. Foi. Olha lá, pessoal. Então aí, né, chip unlocked, a flag é Where am I here? Que é muito interessante, porque o que eu estou fazendo aqui? Porque o que eu acabei de fazer? Gente, pensem aí, como é que vocês conseguiriam quebrar um loop? Vamos supor que tem um while. Isso aqui é um while que fala assim, o while, essa instrução, true. Então, se tem um while ali que fala que vai ser true enquanto aquela instrução for 500, o que eu acabei de fazer? Eu criei uma falha para que aquela instrução não tivesse 500 dentro da variável. Tivesse um número a menos ou um número a mais, gerando clocks a mais. Isso quebrou a cadeia do loop. Né? Isso quebrou o meu while e trouxe a minha flag. Então eu consegui, em tempo de execução, pular um loop. Coisa que seria impossível você fazer dentro do embarcado. Né? Porque não tem como você pular um loop dentro do embarcado que esteja executando no momento. E foi exatamente isso que aconteceu. Beleza. Só isso aqui... vocês lembram lá que essa aqui é a flag, né? Essa aqui é a challenge. Essa é uma challenge de 100 pontos, que o colega do Live Overflow fez assim uma coisa absurda para conseguir resolver. Resolveu, mas demorou muito. Ele disse que demorou meses para conseguir resolver. E percebam que ele tentou resolver por voltage fault injection, quando na verdade isso era mais um clock fault injection de 100 pontos simples. Então ele não pensou da maneira mais simples, ele pensou da maneira um pouco mais complicada. Aí eu consegui trazer aí uma visão melhor acerca dessa challenge. O que eu vou fazer aqui agora? Então a gente vai tentar entender um pouquinho do código aqui. Bom, vocês percebam ali que eu setei um loop counter para 0, né, o meu void setup só tem um serial begin, isso aqui é código, isso aqui é um C++, é um dialeto, é o Arduino, né? A linguagem Arduino é um dialeto C++. Mas então, a gente tem um void loop, ali eu tenho um int control, CTR, e está em 0. Percebam que eu só incremento o loop number para eu saber qual loop está. Depois disso, eu faço alguns fors e eu testo para saber se o resto de j, né, dividido por 100 é igual a 0, se aquele resto é igual a 0. E se for igual a 0, eu dou um CTR++, então dou um control++. Isso vai fazer com que a saída, ali depois serial print loop number, controle e o control. Isso vai fazer com que a saída apresente sempre o número do loop e 2500. Então, sempre o número do loop, 2500. Porque esse é o controle, né? Não tem que sair de 2500. Agora, vocês percebam que quando eu começo a mexer no clock, ele já começa a pular algumas instruções. Aqui não vai dar para ver muito bem, mas às vezes ele pula da instrução 2 para a instrução 14. Então, ele pula do loop 2 para o loop 14, só porque eu injetei falhas dentro do clock, né, do oscilador. E percebam aqui, 2.425, não é 2.500. Então, o que eu fiz? Eu consegui gerar falha no cálculo, né, no cálculo do meu if, ali, do meu for, simplesmente cutucando ali o cristal oscilador do Arduino. Então, percebam como o embarcado... E o embarcado é basicamente isso. Quando você tem um embarcado e ele tem cristal oscilador, ele não tem nenhuma proteção ali, na maioria das vezes. É isso que você faz para gerar falhas. Lógico, eu não vou falar de triggering aqui, porque são processos mais complexos, mas a ideia é que você consiga triggar certos momentos no boot do embarcado, ou certos momentos no processamento dele, onde te dê uma maior taxa de sucesso para recobrar o que você quer. Mas vocês perceberam que com um código simples eu já consegui criar uma falha. E quanto mais complexo o código, obviamente mais fácil de gerar a falha, porque mais computação tem no loop, e ainda mais em sistemas de real time, né? Bom, falando um pouco aqui acerca do ataque, e eu estou deixando todas as fontes embaixo, pessoal. Percebam que os meus slides são um pouco densos, mas é porque o pessoal às vezes me pede
para disponibilizar os slides, e tem gente que não escreve nada no slide, né? Então o cara fica olhando só um monte de figura e não sabe nem o que aconteceu. Então eu geralmente escrevo nos slides para o pessoal que não conseguiu assistir a palestra. Percebam aqui que esse aqui é um print de 2 slides do Nick Timmers, que é um analista sênior da Riskill, que trabalha só com fault injection e com análise e side channel análise. E a ideia dele aqui é mostrar para vocês como é que funciona corrupção de instrução e como é que funciona skipping de instrução. Através desses tipos de fault injection attack, percebam aí que a gente tem, por exemplo, ali em MIPS, a instrução add T1, T1, 8. E quando eu gero certos tipos de voltage fault attack, né, fault injection, eu consigo flipar determinados bits. Então eu flipo de 1 para 0, ou eu faço um freezing, né? Ele deveria ir para 1, mas ele continua 0. Percebam que ali, quando eu flipo determinado bit, o bit certo, e aí você precisa, obviamente, trigar os bits que você quer, em vez dele fazer um add T1 para T1, 8, ele faz um add T1 para T1, 0. Então o que é isso? É basicamente, como se você estivesse abrindo um disassembler, né, um debugger, e estivesse ali desassemblando e escrevendo na mão as instruções que você quer. Só que direto no hardware, funcionando diretamente no hardware. Sem reescrever firmware, sem nada. Fazendo aquilo ali on the fly no hardware. Percebam que, para instruções complexas, como por exemplo a arquitetura ARM, isso também funciona, com múltiplos bits também. Ali, ele flipou 5 bits diferentes. Então ele modificou de 0 para 1 e de 1 para 0, múltiplos bits. E isso alterou completamente a instrução. Em vez de LDR, foi para uma STR. Instrução diferente do ARM. Percebam que vocês conseguem gerar falhas, criar falhas do nada e explorar essas falhas. É exatamente isso que o pessoal dos consoles está fazendo hoje em dia, né, para fazer certos tipos de desbloqueio. Uma outra coisa legal que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Dentro dessa questão de injections, como eu falei no começo da palestra, eu não preciso necessariamente fazer injeção diretamente no microprocessador, no microcontrolador. Eu posso tentar injetar falhas na transmissão de dados, no barramento de transmissão de dados. Eu posso tentar impedir que o barramento de dados transmita determinadas informações, ou eu posso tentar forjar determinadas informações também. O que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês como é fácil conseguir root num dispositivo embarcado, num roteador, no caso, simplesmente impedindo que o Squash File System leia determinadas informações dentro da memória da EEPROM e traga para a memória RAM. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu fiz foi abrir meu roteador, olhei, pesquisei para saber qual era a memória EEPROM que estava ali, percebi que era uma memória da Winbound, que é a W25 Q64, né, o Q de 64 de memória, né, 64 MB, BV. Percebi através disso que o datasheet dessa memória funciona dessa maneira. Então eu tenho um chip select, um data out. O chip select é o pino que fala se o microcontrolador está ativo no momento, né, se a memória EEPROM está ativa no momento, se ela está transmitindo dados no momento. E o data out é por onde saem os dados. Né, são esses 2 pinos que eu vou utilizar. Porque o data out é por onde eu vou resgatar informações através dos barramentos e ir para a RAM, né, trazer da ROM para a RAM. E o chip select, é importante que ele esteja em estado alto para poder transmitir. Se ele estiver em estado baixo, a EEPROM vai estar surda, ela não vai responder a nenhum tipo de informação. Qual seria o funcionamento normal do meu roteador? Aqui eu liguei o roteador também na interface serial, utilizando o UART, estou me comunicando de USB para serial. E a partir daqui vocês podem perceber, é um pouco difícil de ver, mas quando a gente liga o roteador, ele traz login e senha. Então eu vou ligar o roteador aqui para mostrar para vocês que quando a gente liga, ele traz o login e senha. E a partir desse login e senha, se eu não tiver o login e senha, não tem como logar. Eu posso até tentar fazer um brute force. Mas a questão é que, infelizmente, ele tem esse login e senha. Agora percebam aqui como funciona a questão quando você não tem um login e senha. Coisas que você poderia fazer no seu embarcado, e não necessariamente um roteador, mas qualquer dispositivo embarcado, qualquer IoT que tenha console serial, você poderia tentar esse tipo de ataque. E percebam que interessante que é esse tipo de ataque. Então percebam aí, pessoal. É um babaca mesmo, né? Então,
Percebam aqui, pessoal, que tem o console serial, e eu agradeço o pessoal que desenvolveu esse roteador, porque eles já deixaram até os pininhos para eu conectar o console serial, né? Então, observem aí, a gente tem o console serial, e essa daqui é a minha memória EEPROM. Então, é uma memória de 64 MB, onde está alocado o meu firmware. Quando eu ligo o meu roteador, esse firmware sai da memória ROM e é copiado para a memória RAM, para que ele possa ser processado. Essa é bem simples, bem básico, essa é a operação básica. Isso aqui é um Linux, bem simples, né, uma versão embarcada para Linux, que usa Squash File System e tem um BusyBox, né, tem só kernel, basicamente o bootloader, o kernel e o file system. É isso, e uma BusyBox também. Então, gente, o que eu vou fazer aqui é que eu quero tentar criar uma falha no carregamento, no boot. Eu quero tentar criar uma falha, fazendo um shortcut nesses pinos, e vamos ver o que acontece quando eu faço um shortcut nesses pinos no boot do sistema, né, no boot do roteador. Vou ligar aqui. Beleza. Então vamos deixar minha cara bonita aqui? Não, brincadeira. Vamos lá. Aumentando aqui para vocês. O que eu vou fazer aqui? Mesma coisa, né, gente? Dar um screen, chamar o dev, tty ponto, e vou achar o QW. Beleza. Esse daqui já é 11.52.00 bound rate. Essa é a velocidade que a conexão serial se comunica, né? Então, a velocidade de comunicação dessa conexão serial. Beleza. Como eu ainda não liguei, não tem nada. Mas percebam que quando eu ligar o roteador, olha que interessante. Isso é legal para vocês fazerem em casa também. Olha lá, gente. Então, esse é o processo de boot do roteador. Isso é o que não mostram, né? O que o front-end não mostra é isso daqui. Todo o processo de boot do roteador. Tudo que acontece quando o roteador está sendo iniciado. Percebam que ele vai ser iniciado, e a partir dali, quando ele terminar de carregar todas as funções dele, quando ele terminar de carregar, né, o kernel, carregar o file system e tal, ele vai trazer, percebe, o nome do roteador é Skynet. E vocês vejam que dá muitas coisas. Por exemplo, olha o WPS PIN do roteador aqui. Né? Não vou nem falar nada. Mas percebam aí. Então aqui eu tenho um login. Ó. Login, né, posso digitar o que eu quiser. E password, eu posso digitar o que eu quiser. E é lógico que não vai entrar, né, porque eu não sei o login e a senha desse roteador. Mas a ideia aqui é fazer o seguinte. Como eu falei para vocês, vou tentar aterrar o data out no chip select para ver o que acontece. Vamos lá, vou desligar o roteador. Ok. Ligando o roteador de novo. Vou esperar até ele carregar o boot, carregar o kernel, né? O bootloader carregar o kernel. E agora eu vou começar a zoar ele. Ó. Olha lá, pessoal. Squash File System. Então, né, óbvio que ele não tem tudo que um Linux tem, por ser um embarcado, mas ó, eu dou um BusyBox, que é a caixa de ferramentas dele, e ele me traz aí algumas das funções, alguns do que eu posso utilizar no Linux aqui, né? Então percebam que tem coisas muito interessantes, por exemplo, Netcat, né? Tem um Netcat instalado, né? Enfim, né? Tem função host, tem o wget instalado também, né? Então tem várias coisas aqui que eu posso utilizar para modificar, né? Você vê, se eu dando um pwd aqui, eu estou no root, né? Como vocês puderam perceber, né? Tem função ping, enfim, df ou dms. Percebam o que acontece quando eu dou um dms. Ele não carregou completamente as funções do file system, né? Então ele começa a zoar completamente, né? Ele começa a zoar as instruções. Então percebam que isso... O que aconteceu aqui? Como eu forcei o file system, ele pediu informações e eu não forneci essas informações, ele entrou num modo de single user do Linux, né? Modo single user do Linux. Aqui, dependendo do dispositivo embarcado, e levando em consideração que isso é completamente genérico, vocês podem fazer com qualquer dispositivo embarcado que tenha uma memória ROM e que faça esse processo de boot, principalmente Linux, né? Vocês percebam que aqui ele vai entrar nesse estado e a gente poderia, por exemplo, escalar. Eu poderia mudar as linhas de comando do boot,
e passar para multi-user e, sei lá, cadastrar um usuário para poder ter acesso administrativo a essa plataforma, a esse IoT ou a esse embarcado. Então, gente, inclusive, esse tipo de falha, de vulnerabilidade, é amplamente utilizado para onar dispositivos como Alexa ou outros dispositivos que se utilizam de sistemas embarcados relacionados a IoT. Quanto mais complexo, melhor. Sempre quanto mais complexo, vai ter sempre um console serial ou mais de um console serial rodando. Então, isso aqui é o ponto de partida para que a gente possa onar certos dispositivos. Percebam que rápido, né? Coisa simples, né? Você simplesmente parou de fornecer as informações, porque aqui o hardware ele é muito trusting, né? O hardware trust é uma questão bem complicada, porque o hardware ele confia. Você confia no barramento. Você confia que aquela informação vai voltar da maneira que você quer, como você gostaria e da maneira que você gostaria. A partir do momento que eu não trago a informação da maneira que eu gostaria, o sistema não sabe o que fazer. Então ele entra lá no modo default, né, no single user mode do Linux, que seria o modo default. Aqui é um top, né, que eu estou mostrando para vocês quais são os processos que estão rodando. Isso aqui, bom, como eu não sou suicida nem nada, o que eu tentei fazer? Obviamente que eu gravei uns GIFs, né, fazendo um ataque, caso não funcionasse ao vivo, eu ia mostrar para vocês. Né. Uma outra questão aqui, pessoal, mostrar uma falha para vocês, que é uma falha do Raspberry 2, né, o Raspberry Pi 2, que eu não sei se vocês lembram aí, até saiu na mídia por muito tempo, que quando o cara tentava tirar uma foto do Raspberry dele ligado, o Raspberry reiniciava. Vocês lembram disso? Então ele tinha lá um flash de Xenon e tal, uma máquina profissional, e toda vez que ele tirava uma foto com esse flash, o Raspberry reiniciava e o cara não sabia por quê. Isso também é um caso clássico, né, de fault injection, mas é baseado em luz branca. A questão aqui é que é o seguinte, tem um circuito integrado, que é o U16 aqui, que provavelmente é um regulador de tensão ou algo do tipo. Tenho certeza que é um semicondutor. Mas quando você tira uma foto, você excita, de certa maneira, a junção PN desse semicondutor, coloca elétrons ali dentro daquela junção PN, aquilo é sobrecarregado e, a partir dali, ele reseta. Percebam pelo osciloscópio que ele dá um pico alto e daí ele reseta. Isso quer dizer que toda vez que esse Arduino recebeu um flash de luz no comprimento de onda específico, né, ou uma range de comprimentos específicos de onda, acontece que esse sistema vai reiniciar. Então isso é obviamente péssimo para a eletrônica embarcada e a gente pode usar isso para diversos tipos de ataque também. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, um ataque baseado em temperatura. Isso aqui é um Arduino não, é um ATmega 16.2, né, 162, e foi implementado um sistema RSA, né, de criptografia dentro desse microcontrolador. Então, o que acontece? Através do aquecimento desse microcontrolador, a gente consegue extrair a chave privada utilizada no processo de criptografia. A gente utilizou aí, os pesquisadores utilizaram, né, temperaturas entre 152 e 158 graus Celsius, que é muito acima da temperatura de funcionamento de um microcontrolador desse tipo. O que acontece aqui é que entre 152 e 158 existia uma maior probabilidade de ocorrer algum tipo de falha durante o cálculo do algoritmo, do RSA. Era mais ou menos 30% de chance de falha. Vocês imaginam, né? 30% de chance de falha é bastante. Em 15 minutos os caras onavam qualquer coisa que tinha essa criptografia, né, nesse chip. Então o que acontece? Essa falha aí, se tivesse apenas uma falha de cálculo durante todo o processo de criptografia, já era possível você prever, você resgatar os números primos, tanto de P quanto de Q. E você tinha 50% de chance de resgatar qualquer um desses dois números primos que são primordiais para gerar a chave privada do RSA. Observem aí, né? Tem bastante falha desse tipo e tem bastante pesquisa acerca desse tipo. É lógico que a gente da computação, como não está muito ligado em eletrônica, né? Às vezes a gente não liga muito para eletrônica ou não vai muito por esse caminho, mas são muitos pesquisadores que fazem pesquisa a respeito dessas falhas. Gente, aqui são equipamentos. Você fala, tá, mas como é que eu vou conseguir brincar um pouco com isso? Eu tenho alguns equipamentos básicos aqui, que até aqui, beleza, né, dá para comprar, e depois eu vou mostrar para vocês alguns equipamentos um pouco mais profissionais. Aqui a gente tem FPGAs, tem duas FPGAs aqui, tem um Arduino, tem um ESP
32, que inclusive é o mesmo da badge do H2HC, né? Aquela badge que veio para os palestrantes, para o pessoal do evento, os organizadores do evento. A gente tem um osciloscópio aqui, não precisa ser esse osciloscópio aqui, né? Que é absurdo, que deve ser uns 15 mil reais. Esse aqui é um Rod & Schwarz, mas não precisa ser um desse. E temos duas FPGAs aqui, que também não são muito caras, né? Essa daqui é bem mais cara, mas essa daqui custa coisa de 200 reais, não é muita coisa. Percebam aí que, beleza, até aqui a gente tem Arduino, 50 reais, ESP32, 40, 50 reais também. Um osciloscópio você consegue comprar por 90 dólares na China, não é tão difícil. Agora aqui que a brincadeira começa a apertar, né? Aqui a gente tem um Chip Whisper, versão light, feita pelo Colin O'Flynn, pesquisador absurdo da área, né? Quem gosta dessa área de hardware provavelmente vai conhecer o Colin O'Flynn. É ele que fez o Chip Whisper. A versão light do Chip Whisper, que é uma plataforma para gerar falhas e para analisar também side-channel, para fazer side-channel analysis e side-channel power analysis, e para fazer fault injection por voltage e por glitch de clock, sai por 250 reais. 250 dólares, desculpa. A versão Pro, que já vem ali com os scripts e com uma telinha de LCD, standalone, né? Tipo um appliance que você consegue usar sem precisar do PC, aí já vai para 3.800 dólares. Aí a gente tem o Chip Shouter, de 2.800 dólares. Esse daqui serve para fazer fault injection baseada em ondas eletromagnéticas. Então, através de eletromagnetismo, eu não trouxe nenhum exemplo para vocês, porque senão ia ficar muito extensa a palestra, mas tem uma série de ataques que são baseados em eletromagnetismo, em ondas eletromagnéticas, em campo eletromagnético. Isso também é bem interessante, porque campo gera, ele vai gerar corrente, vai gerar tensão ali no microcontrolador, dependendo do campo. Gente, aí a gente tem aqui os equipamentos da Riscale. A Riscale é uma empresa que faz equipamentos só para isso, mas é em nível acadêmico e nível de pesquisa avançado, né? O que acontece aqui é que eu entrei em contato com um colega, aqui vocês não vão conseguir ver, mas eu entrei em contato com, se eu não me engano, vice-presidente do sales, né, de vendas. O cara foi muito simpático, ele me falou que o preço do software era 50 mil euros por ano, a licença. Né? 50 mil euros por ano. O hardware, a versão mais básica do hardware, que vinha com Spider e com Glitcher, ela começava em 65 mil euros, né, essa versão. Entretanto, se você quisesse lá o pacote completo, que vinha com 2 tipos de laser, com 7 segmentos de onda de laser, e, enfim, e todas as funções com microscópio, coisas do tipo, aí ela batia 500 mil euros. Então, é uma plataforma de hardware que custa 500 mil euros para comprar. É óbvio que nenhum ser humano, né, nenhuma pessoa física compraria isso. Quer dizer, né, vai saber. Mas isso é para ser comprado por instituições de pesquisa, né, por universidades, grandes universidades, coisas do tipo. Beleza, gente. Sério, só tem 10 minutos? Puta que pariu. Tá. Gente, o que eu quero falar aqui rapidinho para vocês é o seguinte. Tem uma outra falha. Como eu falei anteriormente para vocês, eu tenho outra falha aqui que é baseada não necessariamente no microcontrolador, mas é uma falha que é baseada no MEMS, que MEMS são sistemas microeletromecânicos. O seu giroscópio é um MEMS, o seu acelerômetro do celular é um MEMS. O que eu faço aqui é o seguinte, ali é a versão ampliada, muito ampliada do MEMS, né? Aí está mais ou menos, cada centímetro são 200 nanômetros, né? Não, micrômetros, 200 micrômetros. Percebam ali que tem o pitch e a proof of mass. Cada prova de massa ali, ela se mexe quando você mexe o celular. Aquela prova de massa se mexe, ela modifica aquela molinha, que aqui eu vou mostrar para vocês. Tem essas molas aqui, ela vai modificar essas molas. E aqui dentro tem uma espécie de capacitor que ele altera tensões de acordo com a maneira com que essas molas se mexem. E eu pensei assim, poxa, a gente tem o princípio da ressonância. E se eu tentar criar alguma coisa que gere ressonância nesse MEMS, o que acontece? Bom, peguei meu celular, que era a única coisa que eu tinha com um giroscópio na mão, peguei meu analisador lógico, que também é um gerador de função, e tentei amplificar. Tá aqui o que acontece, pessoal, quando você acerta a frequência correta e gera
uma frequência com determinada potência suficiente perto do seu celular. Vou gerar agora. O que está acontecendo aí? Eu estou gerando uma determinada onda, e essa onda está fazendo com que o giroscópio de dentro do meu celular entre na mesma frequência de ressonância dessa onda. E isso está gerando dados falsos para dentro do meu celular. Perceba que conforme eu mudo a frequência dessa onda gerada no meu osciloscópio, no meu gerador de função, ele também muda, aparentemente, ali a frequência de ressonância do meu celular. Além do celular, dá para usar para mais alguma coisa? Com certeza. Qualquer coisa que use giroscópio vai estar suscetível a esse tipo de ataque. Por exemplo, um drone. A maneira mais, eu vejo hoje a maneira mais eficiente de atacar um drone é isso. Você bagunçar o giroscópio do drone, ele vai virar de ponta cabeça e vai cair. Né? Porque tem certos drones que quando você corta a conexão, ele tem coordenada GPS e ele volta para o ponto de início. Já quando você mexe com modifica essa questão do giroscópio, ele confia naquele giroscópio. Ele sabe que ele está num eixo correto porque ele está confiando no giroscópio. Quando você mexe com o giroscópio, ele não fica mais reliable, né? Não fica mais acessível, não fica mais confiável. O interessante é que o pessoal do Hackaday, que é um site que publica esse tipo de conteúdo, que é bastante famoso, né? É um blog do Gizmodo, eles publicaram os meus testes. O pessoal teve um feedback bacana, o pessoal gostou bastante. E, bom, para ter algumas considerações finais aqui para vocês, é possível arbitrar um padrão de ressonância aí no celular-alvo com certa facilidade, como eu fiz, não necessariamente somente em celulares, né? Muitos outros dispositivos que usem sistemas microeletromecânicos também são suscetíveis a esse tipo de falha e vão poder ser explorados da mesma maneira. Aí a imaginação de vocês, né, a imaginação do pesquisador vai além. Por exemplo, você pode criar um campo magnético contra drones. Você pega lá umas caixas de som, coloca na frequência correta, faz lá uns 180 graus de caixa de som e nenhum drone vai passar por ali, porque senão ele vai cair. Então, imaginem, tem milhares, né? Percebam ali, ó, um self-balance car toy, né, um carrinho de controle remoto self-balance. Quando ele chegou com a frequência correta no MEMS, né, no giroscópio, olha lá, ó. Isso eles fazem com Segway, ou qualquer coisa que utiliza giroscópio. Bom, pessoal, eu queria trazer para vocês alguns tipos de fault injection. Eu espero que vocês testem na casa de vocês também, porque é extremamente simples testar esse tipo de ataque, para trazer um pouquinho do gosto desses ataques baseados em hardware, para vocês verem que não é tão difícil fazer ataques baseados em hardware. Né? E, bom, meu muito obrigado pelo comparecimento de vocês aí.